Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre malas extras e como que eu trouxe a minha mudança dos Estados Unidos para o Brasil. Bom, gente, nós, todas au pairs ou qualquer pessoa que vai morar no exterior por um tempo, acumula um monte de coisa e é claro que a gente não quer se desfazer dessas coisas, né? Sem contar as coisas novas que a gente compra por lá e quer trazer para o nosso país, né? Então, assim, minha intenção era mandar tudo que eu pudesse, tudo que era, assim, mais usado pelo correio. Mas como vocês viram no outro vídeo, eu tive muito azar quando eu fui mandar minhas coisas pelo correio. Uma caixa voltou para os Estados Unidos e a outra caixa foi taxada em R$756. Mas, felizmente, eu consegui tirar o imposto, né? Então, eu fiquei com muito medo e aí eu resolvi levar mala extra. Se for pensar bem, mala extra sai mais barato do que mandar pelo correio, porque você pode levar até 23 quilos numa mala extra, né? Então, compensa muito mais. Mas e aí o trabalhão que dá você carregar aquele monte de mala na hora que você chega no Brasil, né? Eu queria viajar, assim, com praticidade, entendeu? Eu não gosto de ficar carregando muita coisa. Aí eu tenho um teclado, né? Eu tinha comprado um teclado MIDI lá. E aí tinha essa coisa do teclado, que ele ia ter que ir como uma mala, e ele não pesa quase nada, ele é super leve, mas ele ia ter que ir como uma mala, né? Então ia ser o valor e ia ocupar o espaço de uma mala por causa do teclado. Quando a Europair me mandou a minha passagem, né, eu pude ver que eu ia ter que fazer escala. Então eu ia sair de Washington DC e ir para Boston pela companhia JetBlue, de Boston para o Brasil pela companhia Latam, que é a antiga TAM, né? Eu queria saber qual regra que prevalecia nesse caso, que são duas companhias. E aí eu entrei no site da Latam e lá tava falando assim que eles seguem uma regra que se chama Most Significant Carrier, que é assim, a companhia aérea que tem o trajeto maior ou mais importante é a que vai mandar nas regras das suas malas, né? Então, nesse caso, ia ser a Latam, né? Porque dos Estados Unidos para o Brasil é muito maior do que de Washington DC para Boston. Mas aí, lendo mais embaixo, eu vi que estava escrito assim que tinha uma exceção. E essa exceção era exatamente quem sai ou quem vai para os Estados Unidos. E aí quem manda é a primeira companhia aérea, que no meu caso seria a JetBlue. Aí eu entrei no site da JetBlue e lá tava falando assim que na maioria das vezes eles seguem a regra da Most Significant Carrier, mas nem sempre. O bom é que se fosse a JetBlue era apenas $100 por mala e se fosse a Latam ia ser $165 por mala, né? Mas aí eu fui tirar as minhas dúvidas para eu já ir preparada com dinheiro, né, e saber quantas malas que eu podia levar. Aí eu mandei uma mensagem para a Latam pelo Facebook no dia 2 de julho. A minha passagem era para o dia 11 de julho, né? E aí eles me responderam assim que eles não têm limite de malas extras com tanto que caiba no avião. Mas aí eles me pediram código de reserva e aí pelo código eles me responderam que quem ia mandar era a JetBlue. Aí eu peguei e mandei e-mail pra JetBlue e a JetBlue me falou que era a Latam responsável. E aí, neste e-mail, a JetBlue me falou assim que eu só poderia levar as duas malas que já estavam inclusas no meu voo. Aí eu falei assim, ué, mas e mala extra, né? Aí eles pegaram e falaram assim que eu não poderia levar nenhuma mala extra. Eu falei, mas nem pagando? E eles nem pagando. Não satisfeita com essa resposta, eu peguei e mandei uma mensagem no Facebook da JetBlue, como se eu não soubesse de nada, fazendo a mesma pergunta, quantas malas que eu podia levar e quem que era responsável. Aí falaram assim que tava havendo uma confusão na minha reserva, que não sei o que lá. Pelo jeito que foi feita a minha reserva, eu não tinha direito de ter malas extras. E aí eles falaram assim, a gente vai dar uma olhada aqui, a gente vai tentar resolver isso e a gente te manda a resposta em 2 dias. Eu tô esperando até hoje, né? Não mandaram resposta nenhuma. Enfim, eu ficava mandando esses e-mails porque eu tava tentando ver se eles soltavam assim, não, você pode levar uma mala extra ou qualquer coisa. E aí eu imprimia aquilo e no aeroporto eu levava e aí não ia ter como eles me negarem a mala extra, mas aí eles bateram o pé e falaram que eu não podia levar nenhuma mala extra nem pagando. Mas eu já vi muita gente levando e eu falei, por que eu não posso, né? Eu pensei, eu sou muito azarada mesmo, não sei. Aí eu resolvi que eu ia ter que eu queria mandar por container, né? Porque quando eu mudei do Japão pro Brasil, a gente trouxe tudo por container. Então eu queria algo parecido. Porém, foi bem caro, então eu tava com medo de ser uma coisa muito assim absurda e eu não poder pagar, né? Eu já tinha pesquisado algumas, entre elas uma companhia que chama Brabox. E aí também tinha uma menina que postou no grupão de au pair. Ela postou uma companhia que eu não lembro o nome e ela tinha pago assim um valor, acho que 300 e pouco por uma caixa.
e eles também retiravam lá e entregavam na porta da casa dela. Só que ela não tinha certeza se eles buscavam em todos os lugares dos Estados Unidos. E aí também, assim, eu só tinha visto o relato dela, assim, ela tirou foto, tudo tal. A Brabox, que eu já tinha pesquisado antes, tinha muita gente que quando alguém perguntava, não no grupão de au pair, mas no grupão de DC que eu tinha, o pessoal perguntava e alguém falava assim, manda pela Brabox, não sei o que lá. Mas também nunca tinha visto nenhum relato assim concreto, né? Eu via pessoal indicando, mas eu nunca tinha visto alguém que levou mudança, né? Então, assim, eu fiquei com o pé bem atrás. E esse da menina demorava 3 meses também. Eles entregavam na porta de casa, mas demoravam 3 meses. O da Brabox era rapidinho. Assim que você chegasse no Brasil, eles já enviavam na data que você quisesse e você podia ir lá buscar no aeroporto. Esse que é o problema, tem que buscar no aeroporto. E eu moro onde o vento faz a curva, então é meio longe, né? Então, assim, financeiramente talvez não ia compensar tanto porque eu ia ter que viajar de Marília para São Paulo, o que não sai muito barato, né? Mas mesmo assim eu resolvi optar pela Brabox, que, sei lá, foi a que eu senti mais confortável, assim. E aí eu mandei um e-mail para eles perguntando, né, tirando dúvidas e tal, e eles responderam rapidinho. E eles foram muito atenciosos, então assim, eu senti firmeza, sabe? Aí lá é assim, você tem que já ter a medida das caixas e o peso, você vai no site, faz uma simulação, aí já vai sair o preço, e nessa simulação você pega e envia para eles no e-mail deles, aí eles vão lá ver direitinho e te mandar a relação de documentos que você tem que preencher e os documentos que você tem que escanear e mandar para eles. Eu mandei no total 4 caixas, né? Então, assim, eu fiz as caixas primeiro, coloquei tudo nas caixas e no total deu 2 caixas grandonas, uma caixa comprida do teclado, que eu fiz uma caixa por fora da caixa do teclado e enfiei mais um monte de coisa lá dentro. E mais uma caixa pequenininha das coisas que tinham sobrado. A primeira caixa foi 19 por 19 por 25 polegadas, ou inches, né? E ela deu 65,8 libras, ou pounds. E aí eu vou colocar embaixo em quilos e centímetros. A segunda caixa foi do mesmo tamanho, 19 por 19 por 25 inches, e peso 67,4. A terceira caixa, que foi a do teclado, ela ficou comprida, então ela ficou bem alta. Então ela foi 45 por 9 por 11 inches, e ela pesou apenas 29 pounds. E a outra caixa, que foi das coisas que sobraram, 19 por 13 por 18 inches, e ela pesava 22,8 pounds. Então, assim, eu mandei essas 4 caixas, elas eram bem grandes, elas vieram socadas, assim. Aí eu preenchi tudo lá e eu ia mandar para eles os orçamentos, né? Mas como eu fiquei com dúvida com relação ao pagamento, porque, assim, no site estava escrito que era cartão, né? Eu tava preocupada porque como que eu ia pagar, sendo que eu ia ter que cancelar minha conta no banco, ia ter que cancelar meu cartão, né? Aí eu queria saber se podia ser no nome de outra pessoa, né? O cartão de outra pessoa, que no caso eu ia deixar o dinheiro com a minha host mom, e aí ela ia pagar pra mim. Então eu liguei lá e a moça foi muito legal comigo, ela foi muito simpática, e ela tirou todas as minhas dúvidas e ela falou assim que pode pagar até por boleto na hora que você chega no Brasil, né? Eu falei, que beleza. Aí ela falou assim, também não tem problema se você pagar com o cartão de outra pessoa, mas a gente aconselha você esperar as caixas chegarem aqui, a gente vai medir elas novamente, vai pesar, vai calcular certinho e vai te mandar o valor e aí você paga. Aí eu falei assim, nossa, mas lá no site você tem que fazer um login lá, né? Na hora que eu vou mandar a simulação, eles já pedem para eu pagar. Aí ela falou assim, não paga ainda, porque também a calculadora do site tá errada. Aí eu pensei, putz, tá errada para mais ou para menos, né? Do jeito que eu tô azarada, deve tá errado para menos e vai aumentar o valor, né? Aí ela falou assim, você quer que eu faça o cálculo tudo de novo, né? E tinha dado, tipo, $650, né? Tipo, mais ou menos o mesmo preço que ia dar pra levar mala extra, né? Aí eu pensei, meu Deus, ela vai fazer o cálculo de novo e vai aumentar o preço, né? Eu vou ficar doida. Aí ela fez de novo e o valor caiu pra 514. Foi uma coisa assim que eu paguei. 514. Eu falei, nossa, beleza, né? Fechou. Aí os documentos que a gente tem que mandar e que também a gente tem que apresentar lá no aeroporto quando a gente vai retirar, o passaporte, o comprovante de residência nos Estados Unidos que você tem que tirar lá no consulado, aquele canhotinho da passagem, sabe? Que eles colocam o número da mala, tal, a data que você chegou, tal. E mais um documento, os documentos que você tem que preencher deles, que é seu nome, seu endereço, blá, 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 suas informações. E aí você tem que fazer uma lista de tudo, detalhadamente, tudo que tem dentro das caixas e o valor. Porque daí tem seguro, né? O seguro não é caro, né? Tudo deu 514. Aí eu resolvi tudo isso e aí eu pedi pra eles virem retirar, né?
E aí quem retira é o USPS. E aí você só preenche uns papéis e deixa colado por fora e um dentro da caixa e eles vêm e retiram. Eles mandam pra Flórida, que é onde fica a Abrabox. E aí eles mandam uma mensagem, ó, suas caixas chegaram, e eles mandam a foto das caixas. E a caixa já tava detonada, não sei, eu coloquei as caixas tão bonitinhas e a caixa já chegou, só pela USPS já chegou toda amassada, né? Aí eu falei, tem como vocês passarem uma fita aí só para as minhas coisas não caírem? Eles, não, a gente vai tratar as caixas direitinho para você não ter nenhum dano aos seus pertences, né? Chegou lá, eles mediram, passaram valor, minha Hostmon pagou. Assim que você chega no Brasil, eles já podem te mandar. Mas eu pedi uma data específica, né? E eu falei assim, manda as caixas entre dia 4 e 11 de agosto, né? Porque daí meu pai vai estar de férias, ele vai lá buscar. Aí quando foi na sexta-feira, acho que sexta-feira foi dia 3 de agosto, de tarde eles avisam falando que vai chegar dia 4, 9h30 da noite. E aí assim, eu lembro que tinha uma coisa especificando lá no site falando que você tem que tirar um documento entre 2 e 24 horas após a carga chegar. Você tem que tirar esse documento no aeroporto. Aí eu fiquei desesperada, né? Falei, nossa, ainda bem que vai chegar de noite, porque daí eu vou no dia seguinte de manhã tirar esse documento importantíssimo, né? Aí a gente resolveu ir viajar no sábado de manhã. Aí a gente ia passar a tarde lá, ver um amigo do meu pai e tal. E dormir por lá. E depois, no dia seguinte, pegar a carga e voltar pra Marília, né? Aí a gente acabou atrasando, saiu mais tarde daqui de Marília. Aí não deu pra ver o amigo do meu pai nesse dia que ele tinha compromisso. E aí a gente dormiu. No dia seguinte, a gente ia lá buscar a carga de manhã. E iríamos ver o amigo do meu pai e logo em seguida, tipo, no máximo 2 horas, a gente ia estar já na estrada pra voltar pra Marília, né? Aí assim, no e-mail que eles te mandam o dia que vai chegar o avião, a companhia aérea e tal, eles mandam a salinha que você tem que ir e o prédio. É um prédio que tem lá no aeroporto, mas assim, ele não é dentro lá do aeroporto, onde o pessoal embarca e tal. É um outro prédio que tem lá em Guarulhos, que ele chama TECA, né? Terminal de cargas, né? Então ele é só pra isso daí. Aí a gente pegou e foi lá domingo de manhã, né? Que já que eles estavam falando que tinha que tirar o documento entre 2 e 24 horas no máximo, não sei o que lá. Aí eu peguei e fui correndo lá desesperada, né? Cheguei lá até a gente achar o prédio, porque tem milhões de estacionamento no mapa, não fala direito e tal. Aí a gente achou, é um prédiozinho marrom, que eu vou colocar a foto aí. Quando a gente chegou lá na portaria, a mulher falou assim que tava fechado, que eles só estavam liberando algumas cargas. Aí eu falei, meu Deus do céu. Também domingo, né? Mas eu nem sabia que era domingo e também ninguém me informou que domingo não funcionava direito, né? Ela pegou e deixou eu entrar lá na recepção. Aí lá na recepção eles ligaram na sala que eu tinha que ir e tinha alguém na sala e a pessoa pegou e falou assim, não, a gente só tá liberando carga viva ou perecível. Eu falei, pronto, não vou poder tirar minhas coisas hoje, né? Daí eu falei, mas e o papel tal que falaram que eu tenho que pegar? Aí a mulher falou assim, não tem problema não, pode pegar amanhã mesmo, não vai ter problema nenhum. E eu mandei um e-mail pra Abrabox e eles falaram assim que eles só falam pra pegar esse papel e retirar a carga entre 2 e 24 horas, porque daí eles não cobram a taxa de armazenamento. Aí a gente pegou e teve que passar mais um dia lá, daí a gente aproveitou, viu um amigo do meu pai, a gente dormiu na casa dele. E no dia seguinte a gente pegou e foi cedo, né? Na segunda-feira. Cedo, entre aspas, né? Porque era pra gente ter ido 8 horas, a gente atrasou e cheguei lá meio-dia, né? Aí, nossa, aquele prédio, segunda-feira, é um caos. É cheio de gente pra todo lado. E no meio do caminho, a minha irmã me liga e fala assim que ela ligou lá, né? Eu tinha passado o telefone pra ela pra ver se tava tudo certo hoje. Ela falou que a Receita Federal tava em greve, bem nesse dia. Eu falei, pronto, gente, eu não vou conseguir levar minhas coisas embora. Aí a gente pegou e foi lá mesmo assim. A gente chegou 12h15, mais ou menos, né? Aí a mulher deixou eu subir na salinha que eu tinha que ir. Aí eu fui na salinha que tava escrito no papel e falaram que não era aquela sala, era outra. Aí cheguei na outra sala, a sala tava fechada. Eu falei, Jesus. Aí o cara viu que eu tava lá tentando bater na porta e ninguém atendia. Ele falou assim, o pessoal tá no almoço. Eles voltam 1 hora. Eu falei, ainda bem que estão no almoço e que vão voltar, né? Fiquei lá esperando até dar 1 hora. Deu 1 hora, eu peguei, bati lá. A moça fez todos os negócios lá que ela tinha que fazer, preencheu tudo. E aí você tem que pagar uma taxinha de $35. Na verdade, acho que foi menos, deu $30. E aí, convertidas em real, com a taxa do dia, eles já tem lá até a plaquinha, né, falando quanto que é. Você paga esse dinheiro e ela te dá um outro monte de papel lá pra você levar em outro lugar. Aí ela me instruiu pra ir lá onde tá escrito bagagem desacompanhada. Eu fui lá, né, isso era 1 e pouco, e a pessoa que atendia não tava lá. Aí eu falei, meu Deus do céu, não é hoje que eu saio com as minhas coisas daqui, não. Aí uma mulher lá falou que o cara tava almoçando e que ele voltava mais ou menos entre 2 ou 2h30. Eu falei, gente do céu, esse povo gosta de almoçar, né?
Tava todo mundo nervoso já. Aí quando deu 2 horas e pouquinho, o cara chegou e falou assim: ai, gente, eu não sei o que eu vou poder fazer, porque a Receita Federal tá em greve, então dependendo das coisas eles liberam, dependendo não. Falei, meu Deus do céu. Como já tava tudo dando certo, né? Eu pensei, nossa. Eu deixei os documentos lá, fiquei sentada lá esperando. E tudo isso eu ainda não tinha almoçado, eu só tinha tomado café da manhã, porque eu pensei que o negócio ia ser rapidinho. Na minha cabeça, você chegava lá, apresentava o documento, e aí eles liberavam, e eu pensei que era dentro do aeroporto e que vinha rodando lá em alguma esteira só pra caixa, né? Eu pensei que era assim, né? Engano total. Aí eu fiquei lá sentada, daí ele pegou e falou assim: ah, tá, moça, vem aqui. Já peguei os documentos que eu precisava, né? Ele que pegou o comprovante de residência dos Estados Unidos, a passagem, passaporte, os documentos que a Abrabox enviou, o documento que tinha pego lá em cima. E falou assim: agora você tem que subir lá de novo onde você foi e pedir pra eles fazerem não sei o que lá nos seus documentos. Eu falei, tá bom. Toda vez que você vai subir nesse prédio, você tem que falar com a recepcionista. Ela liga na sala, fala que tem alguém querendo subir, pede todos os seus dados, os seus documentos, e aí eles liberam, aí você tem que pegar um crachá, passar na catraca, esperar o elevador. Então, assim, é bem assim, demorado as coisas, né? E subi lá e era na sala da companhia aérea, a sala que a Abrabox tinha colocado lá. E aí eles fazem um negócio rapidinho no computador e já manda você descer de novo. Então foi só algo assim rapidinho. Desci de novo nesse lugar de bagagem desacompanhada, entreguei pra ele o documento e ele falou assim: agora você aguarda aí. Aí sentei, fiquei esperando, daí me aparece um cara lá que sai lá no lugar e fala assim: ah, você pode me acompanhar? Aí eu falei, tá bom. Aí você passa por um detector de metal que apita horrores, mas eles não fazem nada. E aí você entra onde estão todas as cargas, todas as caixas, um galpão enorme. Aí ele apresenta a carga pra você, pergunta se é aquela, e aí você acompanha ele passando a carga no raio-x. Aí eu acompanhei ele passando, ele falou assim: sua carga tá tudo ok. Daqui uns 2 minutinhos eles já te liberam. Aí eu, opa, que bom, né? Aí ele mandou lá de volta e eu fiquei lá sentada esperando. Aí de repente aparece outro cara lá de novo e fala assim: ah, agora você vai ter que ir lá na Receita Federal. Aí ele me deu os documentos, eu peguei e fui lá na Receita Federal. É tudo no mesmo prédio, né? Mas você tem que ir pra lá, pra cá. Aí eu fui lá na Receita Federal e essa parte que tava em greve, tipo, não tinha ninguém lá, só tinha eu de cliente, não sei, né? Tinha um lugar com uns 14, 15 guichês. E só tinha 3 pessoas atendendo, né? Porque ele tava em greve e eles só atendiam coisas específicas. E eu acho que bagagem desacompanhada é uma das coisas que eles têm que atender, eles não podem deixar pra depois, sabe? Então por isso que eles atenderam. E aí eu fui lá e a moça preenche tudo e tava assim, tudo especificando o tipo de coisas. Ainda bem que tava lá escrito assim que era 000, né? Então não me taxaram em nada porque eu tinha morado lá, né? E aí a mulher digita um monte de coisa tal. E aí ela me entregou um monte de papel. E aí eu voltei lá no cara. Daí eu pensei, agora acho que tá liberado, né? Já passou pela Receita Federal, né? Que era o que tava em greve. Então acho que agora tá ok. Aí ele pega e fala assim: agora você tem que ir ali não sei aonde. Pega aquela fila ali e você tem que pagar a taxa de armazenamento. Falei, pronto. Pensei que eles não iam cobrar, né? Fui lá e a fila tava enorme, demorava e tal. Porque assim, esse lugar é um lugar que tem todo mundo que trabalha para empresas fazendo importação e exportação, então é enorme. Só que daí como eles viram que eu não trabalhava para empresa nenhuma, que eu era só uma cliente lá, sei lá, aí eles deixaram eu passar na frente, e aí o cara falou assim: agora você tem que pagar essa taxa aqui pelo aplicativo do seu banco. Aí eu pensei, nossa, ainda bem que eu tenho um aplicativo do banco no meu celular, senão como que eu ia pagar, né? O valor foi só R$13 mesmo. Aí eu paguei rapidinho, e aí ele liberou e falou assim: agora você tem que ir lá no outro lugar. Então, assim, é um monte de lugar que você tem que ir, um monte de processo, um monte de papel. E ele falou: você tem que ir lá agora porque você tem que fazer não sei o que lá, mostrar os documentos, e é lá que você vai pedir pra poder entrar com o carro aqui dentro. Eu falei, tá bom. Ainda bem que tava vazio, também não tinha ninguém, a mulher atendeu rapidinho, mas aí também ela tem que digitar umas coisas e tal. Daí ela te dá uma autorização. Com essa autorização, você pode entrar no estacionamento. Aí eu pensei, agora acabou. Gente, mas pra você entrar nesse estacionamento, não é um estacionamento. A gente tava no estacionamento, tem uma outra rua. E, gente, pra você chegar nessa rua é uma complicação que nem com o GPS a gente não tava conseguindo. E nem com os outros instruindo também não. Aí a gente conseguiu chegar lá no lugar de importação. Dava lá pro galpão onde tava todas as caixas. E aí você tem que estacionar lá. Aí você desce, vê a carga de novo. Daí você fala, essa daí mesmo, tal. E aí o cara pega e traz com aqueles pallets, né? Com empilhadeira. Joga lá no negócio e você se vira, né? Eu pensei, gente, ninguém vai ajudar a gente a colocar as coisas, né? Carregar as coisas no carro. Não.
Aí, beleza. E o negócio assim, é alto. Eles colocaram a caixa aqui, né? E o carro tá lá embaixo. Eu falei, como que eu vou descer com essa caixa de 30 quilos? Consegui coisa assim, minha mãe e meu pai pegaram lá embaixo, né? Mas aí, na hora que a gente foi tentar colocar no porta-mala, gente, por 1 milímetro não cabia. Falei, gente, não tem como ser mais azarado do que eu. Ainda bem que minha mãe, ela é muito preparada para as coisas, então ela tinha levado uns sacos de lixo e a gente pegou e colocou as coisas no saco e colocava o saco lá dentro, né? Que tinha um monte de coisa solta na caixa também, né? Mas a maior parte também era roupa que eu coloquei naqueles sacos de murchar, ainda bem. Então, assim, a gente pegou e improvisou lá, abriu essas 2 caixas que eram maior, né? As outras caixas couberam, a do teclado coube direitinho e a menorzinha. Então, as que não couberam foram as 2 mais pesadas mesmo, de 30 quilos. Eu tirei a foto das caixas, que eu esqueci de tirar foto de todas elas juntas, mas eu tirei foto de uma, porque a outra eu já tinha aberto e colocado no carro. Então, eu consegui tirar foto de uma delas, que eu esqueci na correria, e depois, quando chegou aqui em casa, tirei das outras 2. A gente conseguiu sair de lá com as cargas só 6 horas da tarde, ou seja, a gente chegou meio-dia. Todo esse processo demorou 6 horas. Então, gente, nossa, eu fiquei doidinha. Aí, acabou que a gente não queria voltar de noite, a gente até dormiu em Sorocaba, porque não dava pra voltar de noite na chuva, né? Então, essa foi a saga. Ah, aliás, a gente pagou também R$54 de estacionamento, porque a gente ficou 6 horas lá, né? Então, uma burocracia. Um vai pra lá, um vai pra cá, muito documento, blá blá blá. Mas assim, eu gostei da experiência, eu achei que eles foram bem atenciosos, né, na Brabox. Eles passam aquelas fitas, né, plástico filme em volta da caixa pra lacrar direitinho e tal. Então, assim, eu até achei que eles cuidaram bem, apesar de terem amassado algumas coisinhas. Se você mora em São Paulo, eu acho que compensa você mandar pela Brabox, porque chega rapidinho, apesar da demora para liberar, mas talvez porque esse dia a Receita Federal tava em greve, e também eu fui no horário de almoço deles, então acho que entre meio-dia e 2 horas é o horário de almoço deles, né? Então, se você for mais cedo, a mulher falou que abria 8 horas, talvez 8 horas esse processo vá acontecer mais rápido, né? Mas se você mora longe e você não tá com pressa, acho que compensa mandar um que entrega lá diretamente na sua casa. Então é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!